Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo e hoje eu resolvi responder uma pergunta de uma pessoa que perguntou pra mim o que é soltar. Pode ser que você também já tenha essa dúvida, tenha ouvido falar, é preciso soltar seu desejo. Quando a gente começa a estudar a lei da atração, a coisa mais comum de ouvir é isso. Se você faz o caminho das palestras do professor Hélio Couto, já ouviu ele falar que tem que soltar, tem que soltar, tem que soltar. Mas o que é esse raio do soltar? Como que eu solto os meus desejos? Isso é uma pergunta que confunde muita gente e hoje eu vou te explicar aqui da melhor forma que eu puder o que é esse soltar, tá bom? Então seja muito bem-vinda aqui a mais um vídeo. Se você é nova ou novo por aqui, eu sou a Aline Cruz. Aqui nesse canal eu compartilho meus estudos, as minhas experiências com a lei da atração, te ensino a colocar os ensinamentos de lei da atração na prática, no seu dia a dia e praticar a arte da permissão, que para mim é a forma prática de soltar. Então hoje eu vou te explicar aqui basicamente o que é se soltar, tá? Então, se você gosta desse assunto, estava esperando por essa resposta há muito tempo, já dá um like para eu saber que você gosta desse assunto. Se ainda não é inscrito no canal e já está gostando aqui da atmosfera, da energia, clique em se inscrever e ative as notificações, porque assim toda vez que tiver vídeo novo você vai ser notificado. Então bora lá, gente. Olha só, para te explicar o soltar, eu preciso dar passos atrás, como eu sempre falo aqui, passos atrás, porque o soltar, ele vem de uma compreensão, não é uma ação, tá? O soltar é uma compreensão interna. E essa compreensão vem da compreensão das leis universais. Então é justamente isso que eu vou fazer aqui para você. Vou te ajudar a compreender as leis universais, que vai te ajudar a compreender o soltar, tá bom? E olha só, antes de começar a te explicar, eu preciso te falar uma coisa muito importante que vem na minha mente agora. De acordo com o seu nível de vibração, vai ser mais difícil você compreender o que eu tô falando aqui, tá? Ou vai ser mais fácil. Aline, como assim? O que tem a ver vibração com isso? Tem a ver que a gente consegue receber pensamentos a partir da vibração que a gente tá. Eu digo pra você da minha própria experiência. Quando eu estou no nível muito grande de permissão, no estado receptivo, no modo receptivo, ou seja, quando eu levo minha vibração, de forma de propósito, com exercícios, tá? Inclusive, se você quiser ter acesso a esses exercícios, tem caderno da permissão que tá de graça, por 7 dias, para quem quiser praticar partes desses exercícios que tem no caderno da permissão, né? Tá disponível por 7 dias, junto com desafios e tudo, os exercícios que eu faço da minha rotina, que elevam minha vibração. E aí, quando você consegue elevar a sua vibração, você consegue compreender mais, ter mais clareza de informação. Por isso que muitas vezes você estuda e não entende, porque a vibração daquela informação é diferente da sua vibração, como um rádio. E ali tem ruído. Sabe, o rádio quando não tá sintonizado direito, dia de chuva, né? Agora a gente ouve rádio no celular, parece que tá tudo perfeito. Mas assim, antigamente tinha tudo isso, né? Então, tinha interferência. Até na televisão era a mesma coisa, tinha interferência. Essa interferência impede você de compreender completamente, porque a sua vibração não tá alinhada com a resposta. Então, por mais que você ouça, não faz sentido para você. Esse sentido vai vir de elevar a sua vibração. Quando você eleva a sua vibração, você se combina com a vibração do todo, da fonte criadora, do seu eu superior. E o seu eu superior compreende essas leis com clareza, entendeu? Porque ele é a própria lei, ele é o próprio universo, né? Então, quando você se alinha com essa vibração, naturalmente você consegue receber essa informação com mais clareza, tá? Quando você tá com a vibração mais alta. Então, assim, de repente, se não fizer sentido pra você, melhora a sua vibração e volta pra assistir esse vídeo. Não sei como melhorar a vibração? Pega aqui o link, vai aparecer no card, eu vou colocar na descrição do vídeo, no comentário, caderno da permissão, pratica. Pelos 7 dias que tá disponível grátis pra você, os exercícios que estão lá, faz, e aí você volta, você vai começar a perceber que vai ter clareza, vai ter informação que você não vai nem precisar buscar, simplesmente você vai começar a compreender, vai vir lapsos de compreensão para você naturalmente, tá bom? Eu tô avisando isso porque muitas vezes a gente não compreende isso, só que a gente é um ser vibracional, vivendo numa realidade vibracional. Então nós somos como anteninhas de rádio, a gente só compreende aquilo que a gente está pronto para compreender, vibracionalmente, tá? A gente normalmente só se pensa sobre a gente mesmo, só se pensa não, né? Só pensa sobre a gente mesmo como um ser físico e esquece a nossa verdadeira natureza. E aí não considera isso, não compreende porque as coisas às vezes não funcionam como a gente gostaria. Se compara com um coleguinha, comparando o visível e não compara o invisível. A vibração é invisível, mas ela
que coordena toda a nossa vida, tá bom? Então, dito tudo isso, vamos lá, para você compreender. Bora lá, gente. Qual é a primeira coisa aqui para você compreender o soltar, tá? Eu vou utilizar como base livros como o Kybalion. Eu não tô lendo aqui o livro, mas eu já estudei eles, então eu entendo a informação para te passar aqui. Dinheiro atrai dinheiro e peça será atendido, tá bom? Então, olha só. No Kybalion existe uma lei chamada lei da polaridade. Eu vou explicar lei por lei para você compreender aqui e depois eu vou chegar na base que precisa. Tem gente que fala que eu falo demais, eu explico, porque eu não quero que você saia daqui repetindo coisas sem saber. Conhecimento é poder, só que eu só consigo ter poder quando eu compreendo. Quando eu pego uma dica e saio andando, eu continuo sendo a mesma pessoa, tá? Então eu vou te explicar de modo que você tenha autonomia para compreender por si só. Então, olha só. Vamos lá. Primeira coisa, a lei das polaridades. É uma lei que está descrita no Kybalion. Tudo nesse universo tem duas polaridades, positivo e o negativo, os opostos que se conciliam. Negativo não necessariamente de ruim. A luz é a escuridão. A escuridão não é ruim, mas é o oposto da luz. O fluxo e o refluxo das marés, as fases da lua, as estações do ano, o dia e a noite, tá? Tudo isso são polaridades. O frio e o calor são opostos que se conciliam. No assunto temperatura, existe o máximo da temperatura quente, que é o calor, e o mínimo da temperatura, que é o frio. São duas extremidades do mesmo assunto, tá bom? Então, da luz é a mesma coisa. A escuridão, a total ausência de luz é a escuridão. Quando a gente observa o dia nascendo, começa o dia, aí o sol, né, começa a aparecer, vai subindo, a escuridão vai diminuindo, a luz vai aumentando, chega ali na aurora, não é isso? No final do dia, a luz do sol começa a baixar e a escuridão vem. São fases e níveis diferentes de escuridão, você percebe? Só foram níveis diferentes da gente experimentar a escuridão. Então tem o nível mais alto de luz e o nível mais escuro, né, da ausência de luz, que é a escuridão. Eu tô pegando o power bank aqui porque eu acho que o celular vai descarregar. Pronto. Então, isso é a lei do ritmo. E fala que tudo nessa realidade se apresenta em dois polos. E essa lei do ritmo não, a lei da polaridade. Uma outra lei é a lei do ritmo ou a lei do pêndulo. A lei do pêndulo, como assim, Aline? Existe um pêndulo nesse universo que determina esses polos, que permite que a gente experimente dos dois. O dia e a noite, né? Que na realidade o fluxo, o refluxo é criado pela lei do ritmo, tá? Existe a polaridade, que tudo tem dois polos, mas existe também essa transitação entre os dois polos. A luz e a escuridão, né? Os dias e as noites, as estações do ano. Você percebe que tem um ritmo no universo, né? Tem a fase de recolhimento, os animais, por exemplo, no inverno se recolhem, tem a fase que eles saem para ação, né? Que é nas estações de estiagem. Então tudo tem esses dois polos e tem essa transitação do pêndulo no universo nos dois polos, tá? Constantemente. Isso é a lei do ritmo se apresentando. Você pode observar tudo na natureza que tem isso. Se a gente parar para analisar, tem a primavera e tem o outono, tem o verão e tem o inverno. E aí tem uma outra lei, que é a lei da compensação. Ou seja, quando o polo, né, o pêndulo, ele vai para uma polaridade, naturalmente existe a compensação. Como eu acabei de dar o exemplo aqui, existe o extremo do calor na estação do ano, que é o verão, e o extremo do frio, que é o inverno. E ali, dentre esse, também tem a compensação menor. Existe a primavera e existe o outono. São níveis extremos menores. Você percebeu? Não parte na extremidade de temperatura. É menor. Então, o que acontece com isso? A compensação, na lei, né, nas leis universais, à medida que uma coisa se cria, isso eu vou começar a conciliar agora com os conceitos de Abraham Hicks, tá? O processo criativo que é explicado no livro Peça Será Atendido. Lá no Peça Será Atendido, eles explicam o processo criativo da seguinte maneira. Eu vou começar a conciliar conceitos para você aqui agora. Eles falam que quando você experimenta o contraste, o que é o contraste? A polaridade negativa de algo, ou como a lei do Uno, eles falam que são os catalisadores de crescimento, ou seja, potencializam o crescimento, tá? Quando você experimenta a polaridade oposta, vamos supor, você passa por uma situação que você experimenta o que você não quer. No trabalho, você entra no trabalho e não é aquilo que você quer. Naturalmente,
Nesse exato momento, quando você experimenta o que você não quer, é criado na sua realidade vibracional, no seu vórtice de criação, o oposto disso. O que é isso que eles estão falando? Eles estão falando que a lei do ritmo, que é normal, né, nesse universo, vai fazer com que você experimente um contraste, ou seja, a oposição daquilo que você quer. E quando você experimenta esse contraste, a oposição do que você quer, a lei da compensação vai criar automaticamente para você o oposto, tá? Muitas vezes a gente não compreende, né? Acho que é uma coisa meio fantasiosa. Só que essa filosofia hermética, descrita no Kybalion, existe há, sei lá, milhares de anos, tá? Ela vem do Egito Antigo e existe há milhares de anos, e as pessoas que seguem essa lei, porque também está baseada na física, tá? Lei da ação e reação. Para toda ação existe uma reação oposta, inversamente proporcional, ou seja, lei da compensação também é explicado na física, tá? Então, até mesmo quimicamente, quando a gente pega uma reação química, por exemplo, a quantidade que eu vou colocar do reagente vai sair ali depois na coisa do produto, tá? Então isso está descrito em todas as formas, só que a gente não presta atenção. A gente não concilia os conceitos. Eu vou falar pra você que assim, sei lá, eu me inspirei em fazer esse vídeo pela pergunta da pessoa e eu nunca vi ninguém conciliar essas informações. Pode ser que eu não esteja, né? Eu não sou muito de ficar vendo um montaréu de vídeo, mas assim, eu nunca vi ninguém conciliar e eu quis trazer justamente porque eu acho que vai ser de grande valor para quem conseguir compreender, tá? Que isso está totalmente conectado, que tem base científica, que está baseado na filosofia hermética dos egípcios, eu ia falar dos egitos antigos, não, do Egito Antigo, está baseado na filosofia de Abraham, ou seja, tem mais comprovação, né, de que isso é real. Na Bíblia tem, você colhe o que você planta. Ou seja, quando você planta uma semente, tem que nascer. Então, o plantar a semente é experimentar o contraste. Quando você experimenta o contraste, naturalmente é criado a oposição para você, que é a lei da compensação, tá? Muitas vezes, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente acha que não vai ter fim. A lei do ritmo diz que tudo é transitório. É o pêndulo passando. Da mesma forma que as estações do ano passam, tudo que você está vivendo também vai passar. É só uma fase. E que pela lei da compensação, instantaneamente foi criado o oposto, tá? Foi criado o oposto na sua realidade vibracional. Dito tudo isso, agora, vamos lá para você entender o soltar. O soltar é compreender tudo isso. Você foi criado num paradigma material, que você confia naquilo que você vê, que você confia naquilo que você pode ver, ouvir, cheirar e tocar, naquilo que você experimenta com os seus 5 sentidos físicos. Só que tem um grande problema aí, tem uma pegadinha, você não é um ser físico, você é um ser vibracional vivendo uma experiência física. E aí que pega, né? Porque o que acontece? Como você está acostumado a se basear no que você vê, ouve, cheira e toca, com o que você mede vibracionalmente com seus 5 sentidos físicos, você tem dificuldade de acreditar no que não é visível. E essas leis, compreender essas leis, estudar essas leis, o máximo que você puder, é que vai te dar base para compreender o que é invisível. Porque você é um ser vibracional, tá? Um ser vibracional se baseia em vibração. E essas leis estão baseadas em vibração. Vibracionalmente você criou. Só que o vibracional não é visto. Foi criado na realidade vibracional a partir da lei da compensação. É uma lei exata do universo, assim como a lei da gravidade, tá? Como foi criado, tem que acontecer. É basicamente isso. Se você colocou o bolo no forno e colocou o fermento, ele tem que crescer. É uma lei exata, é isso que eu quero dizer. Quimicamente falando, ou fisicamente, se tem uma ação, tem que acontecer uma reação. Até aquela coisa da força na física, né? Se é empregada uma força, vai vir o contrário disso, que também são leis dinâmicas, tá? Então, assim, basicamente é isso. Basicamente é isso que vai ancorar o seu soltar. Então, Aline, o que é o soltar? É confiar que você está passando por uma situação X ou você deseja X, e aí o que aconteceu? A lei do contraste fez com que você desejasse. Eu experimentei, por exemplo, uma situação no trabalho, como eu estava dando exemplo aqui, vou continuar nele, que eu experimentei o que eu não quero. Nesse momento, compreendendo essas leis, eu sei que eu acabei de criar um trabalho melhor. E agora, como é que eu solto? Compreendendo. A lei da compensação já criou para mim um trabalho melhor.
Já foi criado instantaneamente. Então agora o que eu tenho que fazer? É uma outra parte que fala no Kybalion, né? Que é a transmutação mental. Eu transmuto, eu pulo o pêndulo, compreendendo. O alquimista é aquele que compreende a lei. Então, compreendendo que foi criado na realidade vibracional algo, o que eu estou vendo agora é passado. O que eu estou vendo agora foi o reagente que eu coloquei para dar origem a uma nova reação. Está no processo de reagir, mas já está acontecendo. Então, eu não reajo mais ao que é. O soltar é isso, já foi criado. Por isso que o professor Hélio fala, né, tem uma parte na Bíblia que fala o seguinte: se pedires acreditando que já tens, terá. Porque no futuro vai ter, porque a reação já está acontecendo numa realidade vibracional. Sabe, né, que eu sempre falo aqui, parafraseando, porque eu nunca lembro em detalhes da Bíblia, mas eu não me importo muito. Eu me importo com um conceito para me ajudar a compreender o universo. E não a vírgula, não me importa. Então, assim, você entendeu o que eu quis dizer aqui? Então, quando você pede acreditando que já recebeu, receberás. Você entendeu? Por quê? Quem é que pede acreditando que já recebeu? Acreditando que já existe. Então, o que é o soltar? Se você já tivesse confiança que você tem aquilo que você deseja, como é que você estaria se sentindo? Tá pronto. Você comprou um produto, por exemplo, na Amazon. Eu adoro comprar coisa na Amazon. Então, assim, eu já comprei. Nossa, que legal. Como é que vai ser esse produto? É aquilo que eu falo. Feliz aonde estou e ansioso porque está por vir. Essa afirmação que o Abraham fala, que é a fórmula para tudo que você deseja, é feliz aonde estou e ansioso por estar por vir, é a pessoa que compreendeu essas leis que eu acabei de falar. Eu estou feliz aonde estou. Eu sei que o que eu vivi criou coisas novas que estão prontas para mim. Eu não consigo enxergar com meus sentidos físicos, só que eu não sou um ser físico. Não é porque eu não vejo que não existe. Porque se for assim, você não acredita em Deus. Se você está aqui no canal, provavelmente você acredita, porque eu falo de Deus o tempo inteiro. Então, provavelmente, né, sou eu acredito. Então, se você ouve o canal, é porque você, sei lá, de algum modo você ressoa com o que eu falo aqui. E cadê? Onde que você está vendo? Entendeu? Você confia no invisível. Então, confiar no invisível é o soltar. Eu confio, mas por que eu confio? Porque eu confio baseado nessas leis que eu te falei. Eu compreendi essas leis e agora eu sei que é exato, que funciona. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me tranquilizar. Aline, mas eu ainda não estou vendo. O que você está vendo manifestado é passado. O professor Hélio Couto fala, não olhe para a garagem. Por que você não vai olhar para a garagem? Porque na garagem ainda não está. Você acabou de colocar um reagente ali na reação. Ainda não aconteceu a reação, só que está acontecendo. E eu preciso acreditar, está acontecendo, é um processo. Eu planto uma semente na terra. Eu vou descavar a semente, eu planto uma semente de milho em março. É certo que vai nascer em julho. Junho, julho, vai nascer milho. Eu vou descavar a semente que eu ainda não estou vendo? Não, eu acredito que está nascendo. Só que essa confiança vem de confiar e compreender o processo, de compreender as leis universais. Da mesma forma, quando você vai num restaurante, você já compreendeu o processo que acontece no restaurante. Então você solta. Vou te dar um exemplo aqui para você compreender. Mais alguns exemplos, né, para você compreender. Chega no restaurante, aí você vai, fala pro garçom, oi, tudo bem? Queria, sei lá, uma feijoada, né? Quarta-feira, o dia da feijoada, você vai lá, eu quero uma feijoada. Aí o garçom, tudo bem, sem problema. Vai até a cozinha e fala pro cozinheiro, quer uma feijoada. O que você faz? Você fala pro garçom de novo, olha, cadê a feijoada? Ou você vai lá na cozinha, oi, seu cozinheiro, então eu quero fazer a feijoada aqui, não tô vendo ainda lá no meu prato. O cozinheiro vai falar que você tá louca se você fizer isso. Você já compreendeu o processo, então o que você faz? Você chega no restaurante, aí pede uma entrada, aí fica ali se divertindo com a entrada, sabe que já pediu, sabe que vai vir, tá tranquilo, porque você confia no processo do restaurante. Se é um restaurante novo, você fica até assim, será que demora, né? Mas aquele que você já vai todo dia, aquele que você já confia no processo, que você já foi muitas vezes, você confia. Você fica lá tranquilo, porque você soltou. E aí, quando você menos espera, quanto mais você se distrai no processo, quanto mais você conversa com as pessoas que estão ali na mesa com você, parece que nem percebeu o tempo. Agora, quando você vai no restaurante, aí você vê que o restaurante está cheio, você reclama. Poxa, que saco, tá demorando muito, meu Deus, tô morrendo de fome. Senão não vou pedir a entrada não, vou ficar aqui, porque eu tenho que vir rápido. Querendo controlar o cozinheiro, o que acontece? Parece que demora eternidade. Às vezes pode ter 10 pessoas na mesa, sabe? Aí tá lá, uma tá se distraindo, tá conversando, pegou uma fofoca braba lá da novela, tá conversando,
Aí tem a outra que não tá interessada no papo e tá lá contando os minutos. Isso acontece até em consultório, né? Consultório. Às vezes a pessoa tá ali e um tá contando os minutos, o que acontece? Nossa, parece que não passa. Por quê? Porque você não soltou. Agora aquela pessoa que tá garelando, ela não tá observando, é o efeito Zenão, tá? O soltar é o oposto do efeito Zenão. O efeito Zenão, vou explicar aqui junto para você entender, que é o não soltar, é você ficar olhando o leite fervido. A forma mais fácil que eu gosto de explicar o efeito Zenão é com leite. Todo mundo pode fazer essa experiência do soltar em casa. Pega um caneco de leite, se prepara para limpar o fogão depois. Pega um caneco de leite, coloca no fogo, e aí você vai fazer primeiro o seguinte, você vai ficar lá no lado do fogão, olhando para o leite. O que vai acontecer? O leite não vai subir. Por que que não vai subir? Porque você está olhando para o leite. Enquanto você olha para o leite, você impede o colapso da função de onda, o decaimento da onda, ou seja, a transformação do processo, a reação acontecer. A sua consciência altera a realidade. Ela tem poder sobre a realidade porque você é um ser vibracional vivendo numa realidade vibracional. É assim que a gente é. Então a minha consciência, o que eu penso é mais importante do que todas as coisas. Então a minha consciência está alterando a realidade. Como eu olho para o leite não está fervido, essa é a minha consciência, eu estou olhando para a realidade, para o que é, e estou consciente do que é o que está acontecendo, eu manifesto o que é. Aí agora, depois de um tempinho, vendo o leite não ferver de jeito nenhum, sai da cozinha. Passou alguns minutos, você vai ver que o leite está todo derramado. Por quê? Porque a sua consciência parou de observar o que era, parou de olhar para o passado. No momento que você colocou o leite no fogo, o fogão, a chama do fogo começou a reagir naquele leite. Só que a sua consciência do que o leite está frio continuou criando o efeito de leite frio. O leite está frio, o leite está frio, o leite não ferveu. Então você está vendo o efeito, tá? Porque você cria. Se você acreditar que é, vai ser. Se você acreditar que não é, vai ser. Se você acreditar que é possível, vai ser. Se você acreditar que não é possível, vai ser também. Porque é a sua consciência que cria a sua realidade. Então, você está criando o efeito do leite não fervido. Você saiu, se afastou daquele assunto. O que aconteceu? O leite derramou. Ele não só ferveu, mas derramou. Você soltou. Porque o seu foco naquele assunto estava mantendo o passado. Entendeu? A realidade do leite antes de ser colocada no fogo era um leite frio. No momento que o fogo começou a agir, ele começou a esquentar. Da mesma forma, a situação do seu trabalho, mantendo o exemplo que a gente deu aqui, tá? Desde o início. O que te causou o desejo foi um trabalho que você não gosta, ou um salário a menos do que você quer, sei lá. Isso foi o passado. Era o que era. No momento que você pensou, não gosto mais disso não, tá muito ruim aqui. A lei da compensação criou na sua realidade vibracional automaticamente o oposto daquilo que você experimentou. Se era muito ruim, você criou algo muito melhor. Porque lembra que eu falei da compensação? Você cria o oposto daquilo em proporções iguais, é compensação. Então, a primavera e o outono, o verão e o inverno, né? Então, assim, são níveis diferentes. Então, da mesma forma, estava muito ruim, você já criou. Aí, o que aconteceu? O efeito Zenão, que é o não soltar. Você ficou lá, poxa, que saco, eu tô nesse trabalho ainda. Porque você esqueceu, você não sabe que existe a lei da compensação que já criou. Você não tá vendo ainda com seus 5 sentidos físicos. Só que já existe na realidade vibracional. Aí agora você compreendeu isso. O que você vai fazer? Vai continuar reclamando do trabalho? Nada. Ah, isso aqui é temporário. Já tem algo muito melhor pronto. Ah, mas isso daí é tolice, é esperança. Não, é confiança no processo das leis universais. Entendeu? Não é pensamento positivo, é compreensão. A pessoa que chega no restaurante e fala assim, não é rápido. Se ela já foi naquele restaurante 100 vezes, ela tá compreendendo, ela sabe. Entendeu? Ela entendeu como é que funciona o processo daquele restaurante. Por isso que ela tá tranquila. Então, o que é o soltar? Você reagir à realidade manifestada é o efeito Zenão. Poxa, não deu nada certo ainda não apareceu um trabalho, isso não tá legal. Isso é o efeito Zenão. E aí o que vai acontecer? O leite não vai ferver. O trabalho que você precisa não vai vir. Agora, compreendendo a lei da compensação, já criou. Eu não tô vendo ainda com meus 5 sentidos físicos. Mas eu sei que tá aí. Da mesma forma que eu sei que Deus tá por aí, mas eu não vejo. Então, assim, eu sei que tá aí, tá pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar. Ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei. Tem isso na Bíblia. É uma música, só que é uma música baseada no que tá na Bíblia. Eu não vou saber qual é o versículo, mas eu já até coloquei uma vez aqui no vídeo. Mas eu não lembro. Então, assim, tá na Bíblia. Por quê? Mesmo quando tiver tudo dando errado, dê graças, sabe? Eu não lembro qual é a parte, acho que é Coríntios. Por quê?
Porque se você compreende as leis universais, você dá graça. Se eu compreendo que pela lei da compreensão foi criado o que eu quero, eu dou graças. Por que Jesus Cristo estava lá felizão? Era isso que ele estava ensinando pra gente. Tava tudo dando errado? Não, tá tudo certo. A vez da menina lá, da criança que estava morta, não, a criança não morreu. Ele sabia com confiança, compreensão total nas leis universais. Era nisso que ele se baseava, era essa mensagem que ele estava tentando passar. Entendeu? É isso. Pelas leis universais, eu crio o oposto sempre. Sempre, sempre. A lei da compensação está acontecendo. Então, eu vou olhar para o passado. O que eu estou vivendo agora é passado. Porque você já criou algo novo, que eu ainda não vejo. É como se você tivesse um pé de fruta. Você tem um pé de amora. Aí a amora agora, ela caiu todas as folhas porque é inverno. Mas você sabe, você já tem um pé de amora, sei lá, 5 anos. Você sabe como esse pé de amora se comporta. É certo que na primavera vai florescer, vai começar a frutificar. Poxa, eu vou comprar uns potes de amora, porque eu sei que vai ter amora. Já vou fazer um monte de geleia. É certeza, não é um achismo, é confiança total. E aí você vai reagir, meu pai, será que esse pé de amora vai dar fruto? Não, é certeza. Você não vai olhar para o pé de amora mais seco, você vai olhar para o pé de amora com fruta. Quando Jesus Cristo olhava para a pessoa, por exemplo, os coxos, né, a pessoa que não andava, ele falava, levanta e anda. Porque ele sabia que pela lei da compensação, já tinha criado o oposto. Aquela pessoa se apegou àquela situação e estava olhando para o que tinha criado o oposto. Entendeu? Então é isso, gente. O soltar, pelo menos na minha perspectiva, e aqui eu só posso falar pela perspectiva, pela minha, eu não fico, eu estudei isso pra te falar isso e eu nem sei se é verdade. Não, eu falo sobre o que eu acredito, sobre o que eu vivencio, tá? Porque se eu for falar um monte de coisa que você pode encontrar, sei lá, no livro e simplesmente repetir aqui pra você, você pode pegar o livro também e fazer isso. Então, né, eu não peguei um artigo para falar para você que é assim e você sabe. Eu tô falando o seguinte, na minha compreensão, o soltar vem dessa compreensão das leis. Quando você compreende essas leis, você confia. O soltar, a gente só solta quando a gente confia. Soltar, por isso que eu falei que era um pouco difícil de explicar, vem de uma confiança. E essa confiança vem primeiro de uma mudança de paradigma. Primeiro você estava criado e baseado no paradigma materialista, o paradigma material, a Matrix. Já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá linkado aqui no card agora. Então, o que acontece? A confiança antes era na Matrix, na realidade manifestada. Agora você precisa confiar numa outra coisa. Se você chegou no momento de começar a questionar, é porque é o seu momento de despertar, de compreender a verdadeira natureza da realidade e a sua verdadeira natureza. E aí chega esse momento que você não pode mais confiar nas mesmas coisas que você confiava antes. Você tem que deixar para trás o velho paradigma e se basear e ancorar a sua vida agora no novo. E essas leis que eu te falei aqui é o novo paradigma de um co-criador, de quem conhece a realidade, de quem conhece como essa realidade funciona, tá? Então, o soltar, essa confiança, vem da compreensão e a assimilação dessas leis. Compreensão não é saber, tá? Eu ouvi falar. Compreensão é conhecimento. E como eu te falei no comecinho desse vídeo, quanto mais a sua vibração se elevar, praticando a permissão, mais fácil vai ser você compreender, mais confiança você vai ter, tá? Para mim, a permissão é a prática do soltar. Como assim a prática do soltar? Para mim é a forma de eu manter minha vibração mais elevada. Porque a pessoa que confia, a pessoa que sabe, que acredita que já foi criado, né? A Rhonda Byrne, por exemplo, ela simplifica os processos de criação, o processo criativo em 3 etapas. Pedir, receber, porque a fonte já deu a compensação, a lei da criação, né, da compensação já criou para você. E acreditar. Então, como é que eu pratico acreditar? Para mim, a arte da permissão, a prática da permissão me ajuda a praticar o acreditar. De que forma? Eu faço exercícios que mantêm minha vibração positiva. Porque se eu não acredito, se eu reajo à realidade, como é que eu vou estar reclamando, falando ruim, tá assim, tá assado. Agora, se eu confio que já foi criado, o que eu tenho que fazer? Manter minha vibração o mais alto possível. Quanto mais eu manter minha vibração alta, eu me combino com a realidade que eu criei. Que a pessoa que está vivendo aquilo que eu desejo já não está mais reclamando. Então, quanto mais eu pratico exercícios que façam me sentir muito bem, mais eu estou soltando, entendeu? Então, soltar basicamente é isso. Por isso que fala que é a ação da não ação.
Se você acredita que já foi criado, você não fica tentando encontrar a solução, você só deixa que a solução apareça. O seu trabalho nesse momento é o trabalho vibracional. Vai ter a hora do trabalho da ação, só que ele é condicional à sua vibração, entendeu? A ação vai vir inspirada e fluida na direção daquilo que você deseja, porque vai vir da sua vibração, naturalmente. Agora, quando você fica tentando resolver, é porque você não compreendeu que já foi criado. E aí você fica, é como se você estivesse olhando para o leite fervido, criando efeito Zenão, criando efeito Zenão, criando efeito Zenão, entendeu? E não permitindo que o leite suba, que o leite ferva. Então, compreender que o processo já foi dado e praticar emoções que combinem mais com o estado vibracional de quando você, no caso, tiver aquilo que você deseja. Combinar com a vibração do seu eu do vórtex, da realidade vibracional. Do seu eu superior que compreende tão bem esse processo que está lá, sei lá, pica das galáxias, animadão lá no vórtex, compreendendo que já foi criado aquilo que você deseja, tá? Então, quanto mais você pratica essas emoções, mais fácil fica de você permitir, de você soltar a resistência, o que está te impedindo de ver isso manifestado, e também fica mais fácil de você compreender. Para mim, isso é a base de tudo. Quanto mais eu levo minha vibração, todas as coisas se resolvem, inclusive a compreensão. E a confiança. A confiança a gente constrói à medida que a gente vai levando a vibração. A gente vai se aproximando do nosso eu verdadeiro, que tem um nível de confiança altíssimo. Quanto mais a gente está com a vibração baixa, mais a gente está distante do nosso eu verdadeiro. Por isso que é difícil confiar que as coisas vão dar certo, ou de compreender o que eu estou falando aqui, tá? Então, basicamente é isso. Me conta aqui o que você achou, qual foi a sacada que você tirou desse vídeo. Coloca aqui pra mim. É uma forma de você contribuir com outras pessoas, porque muitas vezes eu tive um ponto de vista com base no que eu te expliquei, você teve outro ponto de vista também que pode contribuir com a jornada de outra pessoa. Entende? Então, assim, coloca aqui, de repente uma sacada pode contribuir com alguém que não conseguiu ver e pela sua perspectiva, pela sua visão, pode ser que combine com a visão dessa pessoa e aí você vai lá e ajuda ela a compreender. Isso para todo mundo. Comenta aqui o que você tirou de aprendizado. Dá um like se esse vídeo contribuiu com a sua jornada. Se foi o 1% que muitas vezes a gente acha que tem que ser um troço uau. Às vezes a gente só precisa de 1%. Toda virada de chave que a gente precisa é 1% muitas vezes. 1% faz com que a gente, meu Deus, é isso. E aí você entra no outro nível. Então, se te ajudou nesse 1%, deu uma viradinha de chave, comenta aqui, dá um like. Se você percebe que essa informação pode contribuir com a jornada de outras pessoas, compartilha, pega o link, manda no WhatsApp, manda no Instagram, coloca lá no Story. É uma forma de você compartilhar, contribuir com o meu trabalho e contribuir com a jornada de outras pessoas também, contribuir com a expansão de outras pessoas, ser um componente colaborativo no desejo do outro, ser um trabalhador da luz, compreender para o bem, né? Para que mais pessoas tenham acesso a uma informação que pode realmente fazer com que ela desperte, que ela saia da Matrix e que ela compreenda uma nova realidade de esperança, de luz, tá bom? Então é isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!